Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos, como vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de MDF, madeira. Na verdade, nós vamos responder algumas perguntinhas do app vizinho que eu fiz na caixinha de perguntas e algumas pessoas tiveram algumas objeções relacionadas ao MDF e eu vou tirar as dúvidas mais extensas por aqui, tá? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho que toda semana temos vídeos para você por aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a colinha. Sem edição, gente, sem corte, é direto mesmo, tá? Como você escolhe os acabamentos para os projetos? Uma pergunta muito interessante, principalmente quem pergunta mais isso daqui são profissionais da área, né? Ou até mesmo estudantes e profissionais já formados que estão ingressando no mercado de trabalho agora. E aí o que acontece? Preciso explicar um pouquinho mais a fundo para vocês como que funciona esse processo. O processo de você montar um briefing, ele é um pouco extenso e muito delicado, muito delicado. Porque o que acontece? Nós trabalhamos, eu montei na verdade uma metodologia de absorção de conteúdo do cliente, absorção de informações do cliente, que chegou num ponto onde quando a gente apresenta o estudo preliminar para o cliente, não tem alteração. Não temos alteração. Quando tem, são detalhes que, assim, nem se compara quando a gente não faz um script certinho para poder apresentar aquilo que o cliente está querendo, aquilo que o cliente está sonhando. Então, vamos lá. Como é que eu vou explicar isso para vocês? O que acontece? Você tem que montar uma planilha onde todas as objeções que você imaginar que o cliente possa ter, você anota nessa planilha, faça uma planilhazinha, um scriptzinho, um checklist. Quando você for para a reunião, você faz essas perguntas para o cliente. Por exemplo, o cliente chamou e aí nós vamos reformar um banheiro, né? O banheiro é pequeno, aí você vai falar assim, fulano, eu te chamei aqui porque eu tô querendo reformar esse banheiro, quanto que você me cobra para poder fazer um projeto desse banheiro? E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer perguntas para o cliente para você poder absorver tudo que ele quer para aquele ambiente. Qual é o estilo de decoração que ele quer, se ele gosta de espelho, se não, se ele gosta, qual o tipo de revestimento que ele está esperando para aquele banheiro. Iluminação, qual é o tipo de iluminação que chama mais a atenção nele? E isso você vai mostrando, porque às vezes o cliente não tem aquela visualização, o cliente não tem o feeling e ele não é obrigado. Então você tem que apresentar já essas informações para ele, já para poder ir matando, sabe? Ir dando check no que vai, o que não vai, o que pode, o que não pode. E aí você pergunta, iluminação, qual tipo de revestimento ele mais se identifica, o tipo de box, aí se você mostra as possibilidades de box, MDF, qual é as cores, o design do MDF que ele está querendo para aquele banheiro. Enfim, você tem que montar esse script para você conseguir absorver essas informações. Aí, depois que você montou esse script, o cliente fechou, com esse script você já consegue ter o direcionamento certinho para o cliente para você poder apresentar uma proposta exatamente conforme ele sonhou. Exatamente. Te digo isso por experiência própria, por experiência mesmo. Passei por diversos vales, onde eu cheguei nesse ponto que não volta projeto. Faz dessa forma que não vai voltar projeto. E aí você vai conseguir, com o tempo, você vai conseguindo pegar o feeling do que realmente o cliente gosta. Tem cliente que não sabe expressar aquilo que quer, aquilo que gosta. Aí você vai identificar esse cliente e vai tentar de todas as formas sugar as informações, o design que ele está querendo para aquele ambiente, para você não se frustrar com a primeira apresentação, porque às vezes o cliente não sabe expressar, você acha que entendeu, aí quando você vai apresentar o estudo preliminar, que é a primeira proposta, não é nada daquilo que ele imaginou, que ele nem conseguiu explicar. Então, assim, é uma situação extremamente frustrante, tanto para o cliente quanto para o escritório, tanto para o profissional. Então, tenta se atentar a isso, tá? Vamos lá para o próximo. Como economizar na madeira? Eu costumo dizer
que a parte do MDF é uma parte de acabamento que onera bastante, né? Tem o custo elevado. Por quê? Porque hoje em dia a gente é livre, né? Para poder trabalhar com MDF e, assim, fazemos transformações absurdas, de maravilhosas com MDF. Com isso, o orçamento do cliente vai lá em cima. E quando ele vai pegar o orçamento com a loja de móveis, ele fica maluco, porque o valor fica absurdo, né? Aí o que acontece? O que eu faço? Quando a gente trabalha de uma forma com que trabalha muito com MDF e o orçamento deu bem alto, a gente sabe, na verdade, com o tempo a gente vai sabendo o que se vai ficar alto ou nem tanto o valor da marcenaria de acordo com o projeto mesmo que você está fazendo, né? E aí você faz o seguinte, você vai diminuindo. Se o cliente gostou, que é exatamente aquilo lá, só que não gostou do valor, cuidado com certos profissionais no mercado que, por exemplo, coloca o valor lá embaixo. Você tá com 2 orçamentos que o valor tá mais ou menos a mesma coisa, né? Que é o do mercado. Aí o cliente, normalmente é o cliente encontra o marceneiro lá da esquina que fez o móvel de fulano de tal. Aí o cliente vai fazer o orçamento com ele, vai dar aqui, ó. A diferença enorme. O que vai acontecer? O cliente vai querer fechar com o daqui de baixo. Porém, a probabilidade em porcentagem de dar errado é de 90%. Porque 90%, tô exagerando, tudo bem, 70%. Não generalizando os profissionais liberais, né, que não tem muito custo por conta de empresa, tem um galpão que não tem tantos custos, e aí automaticamente o projeto fica mais em conta. Eu tenho fornecedor, marcenaria, que cobra mais em conta, porém o acabamento e o profissionalismo é ímpar. Então você tem que tomar cuidado com isso, você tem que orientar o cliente a tomar cuidado com isso. Eu tive um cliente que nós fizemos a casa inteira, muita marcenaria. Indiquei três lojas, né? 3 marcenarias, 3 lojas e uma marcenaria. Que eu sempre eu tento ter essa mescla para o cliente se sentir à vontade, de fato, né? Por exemplo, 2 empresas de renome, né? E uma marcenaria que nem é tão conhecida, mas tem um acabamento perfeito. E aí eu indico para o cliente. Eu indiquei, mesmo assim, aconteceu o que eu acabei de falar, acabei de relatar. Encontrou um marceneiro que fez pro fulano de tal, enfim. Resultado. Essa obra tem 2 anos, foi antes da pandemia. Acho que foi em 2019, 2020, por ali. Hoje o cliente reclama 100%, se arrepende 100% de ter feito com o profissional X. Por quê? Porque os móveis hoje estão ruins. Por quê? O acabamento ruim. Porque, assim, o que acontece com a marcenaria? A marcenaria são uma série de detalhes que faz com que ela fique com uma vida útil melhor. São uma série a questão do acabamento em si, do fornecedor em si. Então, assim, é uma série de fatores que faz com que aquele móvel, aquela marcenaria em si, vai se perdurar por um longo tempo ou se vai ser por um curto tempo. Então, converse com seus clientes para eles não comprar gato por lebre. Você que é cliente, não é profissional, mas é cliente, cuidado por não comprar gato por lebre. Porque às vezes você tem que pensar o seguinte: vou fazer orçamento com 3 empresas, que normalmente é o que a gente faz, né? Orçamento com 3 empresas. As empresas tá com um orçamento parecido, ok, é um jogo justo, né? Pra gente fazer o comparativo, pra gente poder brigar por desconto. Perfeito, é esse o jogo que você tem que entrar. Agora, você tá ali com 3 orçamentos de empresas, aí você encontra outro com um orçamento bem inferior, desconfie.
Por mais que ele, mas é porque ele fez no fulano de tal. Mesmo assim, vai na casa do fulano de tal, confirma o acabamento, olha os detalhes, olha a espessura, olha os acabamentos, a fita, como que colou a fita borda, como que é os encontros, os cantinhos, tem meia esquadria, não tem, como que é esse acabamento, quais são os fornecedores que esse marceneiro trabalha. Então assim, cuidado, tá? Uma dica, cuidado. Vamos ver o próximo. Deixa eu ver. 10 minutos de vídeo. Vamos fazer outro vídeo. É melhor. Essas foram as dicas de hoje, as informações. Não, essas eu digo não. É isso. Essas foram É isso, essas foram as informações de hoje, as dicas de hoje. Aproveitem, estudem, coloca aqui na velocidade 2.0. Melhor você ouvir tudo, absorva, coloque em prática, tá? Um beijo, fiquem com Deus e se inscreva no canal, ative o sininho e não perca os vídeos. Toda semana temos vídeos por aqui. Beijo!